Olá! Nós procuramos analisar nesse estudo a apropriação e ressignificação das imagens dos memes do perfil do Facebook Artes Depressão, pois compreendemos o alcance que esse perfil tem e a capacidade de difusão de informação que ele exerce. Nesse sentido, vamos abordar o tema Covid-19. Por vezes, observamos uma obra de arte e conseguimos associá-la às nossas próprias histórias. Nós criamos referência em torno da obra e procuramos entender o objetivo do artista na sua criação. Quando essas obras são apropriadas pelos memes, faz crítica às situações atuais. Os memes são capazes de romper as barreiras da temporalidade e promovem sinestesias. Quem nunca soltou uma boa gargalhada com um meme? A tecnologia privilegia o encurtamento das distâncias e unem pessoas de várias nacionalidades em um assunto, a exemplo do Covid-19. Nós retiramos as obras dos museus, que são lugares etilistas, e colocamos em novas bases, o celular, por exemplo, com novos significados. Lucy Smith confirma que o modernismo é o período em que o telespectador é influenciado pelas mídias. Porém, na contemporaneidade, a liberação da informação é para todos os públicos. Para se ter ideia, o perfil do Facebook Artes Depressão possui mais de 1,5 milhão de seguidores. Portanto, entendemos que a desterritorialização da imagem e sua reterritorialização oferece ao receptor uma nova interpretação. As contínuas rupturas na história da arte encontram refúgio quando são convocadas a expressar a realidade social, em forma de crítica às políticas sociais aplicadas acerca da Covid-19. E o mundo virtual possibilitou a circulação dessas informações. Esses memes se apropriam da arte e conseguem atualizar o sentido das imagens. Nós relacionamos esses memes às nossas próprias vivências. São imagens que estiveram dentro de um contexto séculos atrás e que ganham um novo significado hoje. Elas estabelecem uma relação entre o passado vivido, o presente construído e a mudança para o futuro, que buscamos nessas novas perspectivas. Essa pesquisa se propõe situar uma breve análise da configuração vigente do sistema da arte no espaço virtual e compreender os efeitos da reprodutibilidade e os valores de legitimação aplicáveis sobre a arte digital. O desenvolvimento tecnológico e a ampliação do acesso aos recursos digitais caracterizam as últimas décadas, tornando-se comuns as dinâmicas sociais, econômicas e culturais de modo globalizado. No âmbito da arte, além das novas possibilidades criativas encontradas no meio digital, a internet se tornou um espaço propício ao estabelecimento de um novo sistema, em que a tradicional mediação das instituições como galerias e museus deu lugar a novas dinâmicas, que implicam uma mudança na postura assumida por ambos artista e público, e também nas relações de mercado. A reprodutibilidade é facilitada no meio digital, visto que com poucos cliques, hoje, a replicação de produtos artísticos é possível a qualquer usuário. Isto posto, problemas acerca da propriedade criativa da arte digital são comuns à produção artística que tem a internet sua principal via de circulação. Considerando a obra de arte profusamente acessível, sob a perspectiva de Walter Benjamin, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, observa-se que, além da perda da aura, incidem sobre o produto artístico questões de legitimidade diretamente vinculadas aos processos criativos que o originam. Encontramos como possível solução para os transtornos acerca da propriedade da obra digital o que hoje conhecemos como Non-Fungible Token, ou NFT, um artigo com código de identificação único inserido na blockchain, que é uma cadeia de blocos em que se registram de modo seguro e descentralizado as transações de criptomoedas, contratos legais e outros dados. Os tokens não fungíveis não possuem equivalentes para a troca, não podem ser replicados e assim podem ser utilizados para representar itens reais, como obras de arte, permitindo que sejam comprados, vendidos e trocados, dispensando intermediários nas transações que, no entanto, requerem o pagamento de taxas em criptomoeda. A arte digital atrelada a NFTs
conhecida como criptoarte, é encontrada em plataformas de publicação e negociação que transparecem a reestruturação do sistema da arte. A exemplo, a plataforma OpenSea, lançada em 2017, é a primeira e maior plataforma comercial de criptoarte. Entre junho e dezembro de 2020, o volume de produtos artísticos vendidos nessa plataforma aumentou em 20 vezes, com um crescimento de 500% no número de usuários vendedores, o que evidencia a popularização do NFT e da criptoarte nesse período. A plataforma Nifty Gateway funciona de forma curatorial, sendo necessário que os artistas interessados escrevam seus projetos e sejam sujeitos à aprovação prévia. A plataforma La Collection tem como proposta a parceria com museus, galerias e artistas renomados para a tokenização de obras de arte. Tem parceria estabelecida com o British Museum, criando NFTs de obras de arte de seu acervo. A aquisição de um NFT de uma obra do acervo do museu na plataforma, contudo, não significa aquisição do objeto físico e não garante ao comprador quaisquer direitos sobre o acervo do British Museum. Além de plataformas virtuais, a comercialização de NFTs também é possível em mercados tradicionais estabelecidos, como ocorreu em março de 2021, quando a obra digital tokenizada Every Days The First 5,000 Days do artista Beeple foi leiloada em Ether na tradicional casa de leilões Christie's em Londres, por então equivalente a cerca de 69 milhões de dólares. A obra é o NFT mais caro já vendido e está entre as obras de arte mais caras de artistas vivos. A partir da análise da configuração vigente da arte no espaço virtual, pode-se dizer que o non-fungible token, atrelado à obra de arte digital, funciona em oposição à reprodutibilidade do meio que se insere, fabricando a escassez de um produto ao servir como certificado de sua autenticidade. Assim, o NFT busca emular no espaço virtual as mesmas condições da produção analógica ou artesanal, podendo ser entendido como um recurso pós-digital. De modo similar, o sistema da arte virtual, entendido em torno da circulação e comercialização da criptoarte, se equipara ao sistema de arte tradicional, pois em ambos se dão processos legitimadores da arte. A legitimação da arte digital, contudo, escapa aos discursos estabelecidos sobre arte, sobretudo considerando o meio globalizado em que se insere. A partir da proposta de Lyotard em A Condição Pós-Moderna, convém considerar que as questões de legitimidade dos produtos criativos no espaço virtual se desenvolvem nos múltiplos jogos de linguagem entre os usuários da rede, não sendo mais possível a aplicação de um único discurso para que se determine o que é ou deixe de ser arte. Olá, meu nome é Larissa, o título do meu artigo é Inteligência Artificial e a Experiência Estética em Occupy White Walls, que é um sandbox game, um MMO online, onde os jogadores interagem entre si e constroem suas próprias galerias e museus com o acervo disponível no jogo, que conta com mais de 16 mil obras em domínio público. O foco da pesquisa é a inteligência artificial do jogo Daisy, que funciona de maneira parecida com o Spotify. A inteligência artificial apreende o gosto do jogador e vai apresentando para ele outras obras de acordo com suas preferências visuais, de acordo com o que ela entendeu que são as preferências do jogador. E para me embasar nesse assunto, eu vou utilizar Lev Manovich, que lançou um texto em novembro de 2021, levantando algumas problemáticas sobre inteligência artificial que ainda não tem muitas respostas concretas, por se tratar de um assunto muito novo. Então, Lev Manovich, ao questionado sobre esse assunto, pergunta se podemos usar inteligência artificial para entender e prever o que as pessoas gostam. E aí ele responde dizendo que quando abordamos questões relativas a sujeitos, lutamos com a percepção estética dos observadores, incluindo julgamento de valor artístico, reações afetivas e etc. Ao inicializar o jogo, eu encontro várias possibilidades de galeria para visitar. Eu vou visitar a parceria que o Occupy White Walls realizou com o Birmingham Museum, onde o museu disponibilizou ao Occupy White Walls 200 obras de seu acervo. Existe esse momento primeiro de construção do seu próprio ambiente, que pode levar muito tempo, e também tem a possibilidade aqui de visitar as obras, adquiri-las, colecioná-las e interagir com a inteligência artificial. Por exemplo, eu tenho duas formas de inicializar a Daisy aqui no jogo. Uma delas é chegando perto de alguma obra que está na parede, apertar a letra E para se aproximar
ver todos os detalhes, a Daisy te apresenta todos os dados sobre elas, os jogadores também podem fazer comentários sobre as obras, e aqui eu tenho a opção de comprar, adicionar na lista de desejo, conhecer mais obras do artista, compartilhar no chat e encontrar similares, esse último botãozinho aqui, que é onde a Daisy começa a fazer o seu filtro. Então ela pegou os aspectos visuais que estão ali naquela pintura e foi filtrando e me mostrando obras com essas características. Assim, quando eu entro no jogo, eu também posso apertar a letra P, que é o primeiro momento da Daisy de apresentar obras ao jogador. Caso seja minha primeira vez entrando no jogo, a Daisy vai mostrar as obras mais populares dentro do jogo para mim. Eu posso clicar em mais aqui se eu não gostei de nenhuma dessas que me apareceu. E quando eu gostar de alguma, eu posso clicar, adquirir, conhecer o artista e realizar o mesmo movimento de encontrar similares e permanecer filtrando obras para fazerem parte da minha coleção, de acordo com o que a inteligência artificial está entendendo que é o meu gosto pessoal. Os objetivos específicos da pesquisa em si estão o interesse em situar o jogo na discussão sobre estética, investigar a imersão e experiência estética proporcionada pelo Occupy Walls do ponto de vista do jogador, considerando que a percepção do jogador está sendo influenciada pelos algoritmos, e aí fica o questionamento: as inovações tecnológicas interferem no modo em como percebemos as coisas e nas regras que cercam o universo da arte, o modo de apreciar, o modo de dar valor. O jogo ainda conta com outra plataforma externa chamada Cultura, onde os jogadores podem fazer o upload de seus trabalhos artísticos aqui para fazer parte do acervo do jogo. E aqui já é possível pesquisar as obras por nome de artista, coleção, estilo, etc. E essa plataforma oferece o controle aqui desses dados de quem deu like, de quantas pessoas comentaram, de quantas pessoas colocaram em seu board, compartilharam. Aqui a plataforma funciona mais ou menos como o Pinterest, onde você pode criar um artboard e compartilhar com as outras pessoas, de forma que movimente a comunidade artística e crie-se um diálogo sobre obra de arte em geral. Para concluir, a revisão de noções sobre o modo de se consumir e produzir arte, ponderando aspectos do processo de virtualização devido à pandemia de Covid, é extremamente pertinente, considerando que metaversos estão cada vez mais presentes no cotidiano de quem consome jogos ou trabalha online utilizando algoritmos e ferramentas de marketing. Estamos todos passando por uma fase de inovação e aprendizado em grande escala e em alta velocidade. Dessa forma, eu encerro minha apresentação. Obrigada. Olá pessoal, é uma grande honra a oportunidade de poder participar dessa 8ª edição do Colartes, Artes e Novas Utopias. Me chamo Daniel Santos, sou aluno do PPGA, orientando do professor Davi Ruiz, e nessa submissão, denominada a Arte Codificada, buscamos traçar um panorama entre as tecnologias informáticas que gradualmente se incorporam às linguagens artísticas, reverberando expressividades que conversam dentro dos paradigmas de linguagens computacionais e interações humano-máquinas. Enquanto modernizam-se os computadores e softwares, podemos verificar um aumento significativo das capacidades de processamento de dados, que, por sua vez, passam a exigir mais processamento dos hardwares. Essa escalada de demanda exigida para atender o mercado acaba gerando uma obsolescência dos aparatos. Com o barateamento das peças, popularizam-se os equipamentos, tornando livre o acesso para que pessoas possam explorar suas possibilidades. Quando os computadores surgiram, eram grandes máquinas com preços exorbitantes, o que inviabilizava a sua livre utilização por pessoas comuns, ou seja, pessoas de fora do círculo industrial ou dos círculos de laboratórios de engenharia. Já nos tempos atuais, os computadores e suas redes globais interligadas começam a se fundir aos objetos do cotidiano, ampliando a capacidade de comunicação entre pessoas e máquinas. Surgem novas alternativas de entradas de dados, ou, como é chamado, HCI, Interação Humano-Máquina, ou seja, uma viabilidade de interação entre um ser humano na posição de usuário de um software e uma interface computacional que capta e processa as informações que
por sua vez, serão processadas pelo algoritmo. Em tempos mais recentes, uma tecnologia que se popularizou foi a de sensores de captura de movimentos corporais, criadas pela Microsoft, que resolveu abrir o código-fonte, ou seja, tornar livre o acesso ao código matricial do sistema Kinect. Amparado por tal tecnologia, artistas têm desempenhado trabalhos que versam com essas interfaces, como no caso dos artistas Bárbara Castro e Luiz Ludwig, que desenvolveram no CCDB em 2015 para a exposição de Carlos Braches uma instalação em que promove uma interação que faz com que o visitante possa desenhar com as mãos. Quando ele entra em contato com essa exposição e faz os movimentos com as mãos, ele consegue desenhar imagens que são projetadas simulando efeitos de pintura. Então, concluindo, podemos observar o quanto a tecnologia tem se inserido aos meios artísticos e como isso transcende para o campo digital as linguagens artísticas que, mais uma vez, se desvincula da materialidade, seja ela física ou virtual. Então, agradeço a atenção, agradeço a todos os envolvidos do PPGA no Colartes, e um agradecimento especial ao professor Davi e ao professor Cirilo. Obrigado. Bom, então agora a gente inicia, a gente vai ter um tempo de debates até mais ou menos umas 12h10 por aí. Eu queria começar parabenizando o pessoal pelos trabalhos. Eu, como pesquisador da área da música, fico muito instigado a esse tipo de pesquisa. E basicamente a gente vai ter agora a possibilidade de perguntas, a gente vai ter um debate entre as pessoas que produziram os trabalhos. As perguntas vocês podem ficar à vontade para levantar a mão, colocar no chat, como aconteceu na mesa de debate, ok? Então, a gente pode começar, então, até o momento que iniciam as perguntas, com algumas ideias que eu tive, assim, quando eu assisti os vídeos, né? Acho que estão todos presentes aí, certo? Dayana, Karine, Daniel tá aí também, só para mim conferir se estão todos. Ok, Daniel tá por aí, Dayana tá por aí. Esse trabalho, particularmente da Dayana, me chamou muita atenção, porque os memes são uma coisa que estão muito no nosso dia a dia, né? E eu teria um questionamento, um comentário, assim, em relação à questão dos memes, que é a questão da utilização do humor e como que essas figuras históricas podem tomar novos significados, mas novos significados dependendo da pessoa que está produzindo meme, porque hoje em dia qualquer um, na verdade, pode estar produzindo um meme, né? Então eu queria saber se ela conseguiu fazer algum link, assim, em relação a essa questão do humor, né? Se a gente pode pensar o meme como uma forma artística. É uma pergunta como leigo mesmo no estudo desse tipo de produção imagética, né? Essa ligação com o humor, né? E essa questão da proliferação de imagens em que cada pessoa vai ter uma significação distinta daquela imagem, né? Se a gente for pensar o meme do caixão, por exemplo, né? Que foi muito divulgado nessa pandemia, e vários outros, né? Eles acabam tomando contextos distintos, né? Então, queria que a Dayana comentasse um pouquinho em relação a isso, se ela chegou a esbarrar um pouco com essa ideia durante a pesquisa dela. Ei, boa tarde, Felipe. Boa tarde, pessoal. Essa pergunta que o Felipe fez é bem difícil. Qualificação, o Cirilo bateu várias vezes na tecla, o meu orientador é o Davi, mas o Cirilo participou da banca. E ele bateu várias vezes na tecla de que o que eu escrevi estava quase defendendo o meme como arte. E eu realmente estava fazendo isso. Na minha concepção, estava quase chegando lá e eu desde o início, o Davi está falando, não é arte. Eu entrei nessa noia assim de ou não é. E o Cirilo veio bater o martelo no final e falou, não é. Não adianta você escrever que não é.
Então, para mim foi complicado até. Mas hoje eu aceito, não é? E você falou alguma parte de utilizar o meme em outras questões, talvez até como fake. Tem que ter cuidado também, por isso que eu escolhi uma página que tem 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão de seguidores, uma página do Facebook, que é @artesdepressão, que eles são sérios no que fazem. Então, eles fazem uma crítica social referente aos assuntos, né, do nosso cotidiano. Eu escolhi o tema da Covid-19. Então, quando eles criticam contra as medidas do Bolsonaro. Por isso que eu escolhi também o Covid-19, para poder falar mal do Bolsonaro. E aí, falando assim, diretamente, para poder falar mal dele, eu escolhi o Covid-19. E essa página não defende ele também. Também não ataca, mas também não defende as medidas. E não espalha fake news, as coisas que ele fala. Então, eu escolhi a página. Escolhi o meme por ser um assunto muito legal de falar. E nessa questão de misturar o passado e o presente, que eu entrei nessa dúvida de é arte ou não é arte. Teve mais alguma coisa, Felipe? Não, eu agradeço pela sua resposta. Obrigado por compartilhar um pouco mais assim, em relação à sua pesquisa. A gente tem duas questões. Acho que o primeiro foi o professor... eu não sei dizer quem começou primeiro, se é o que está para cima ou o que está para baixo, mas eu acho que é o professor Cirilo. Felipe. Isso. É porque está com o nome do laboratório, não sei porque eu não prestei atenção quem é que estava entrando. Daiane, eu acho que assim, você apontou uma questão que eu coloquei na qualificação, e que eu vou discutir, até porque eu acho que é uma coisa que passa por uma série de outros projetos, principalmente numa linha de interartes, onde a gente está lidando com objetos que são interartes, objetos que são transversais, eles atravessam as categorias colocadas, né? Então acho que isso é importante. Mas assim, eu acho que ao falar do seu, eu acho que eu vou falar um pouco sobre isso. Eu acho que eu fico sempre brincando assim, discutir se é arte ou não é arte, é discutir quem nasceu primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? Vai ser sempre um ponto de vista. Se eu for criacionista, por exemplo, eu vou dizer que Deus criou tudo e criou um casal de cada espécie. Nesse sentido, se eu for criacionista, né, a galinha nasceu primeiro que o ovo, porque Deus criou um casal de cada parte dos animais. Mas se eu for evolucionista, se eu for darwinista, e eu for, então, partir do princípio de que é a evolução de um réptil que gerou uma galinha, e o réptil bota ovo, essa mutação do réptil nasceu do ovo, então o ovo nasceu primeiro que a galinha. Eu acho que esse exemplo é muito interessante para a gente pensar que não há uma verdade absoluta, né? Então, discutir se um objeto é ou não é arte realmente vai nessa linha de quem nasceu primeiro, porque assim, é uma discussão exaustiva e que não vai levar a lugar nenhum, né? Agora, indiscutivelmente, sem discutir se ele é arte ou não é arte, indiscutivelmente ele é linguagem visual. O meme é linguagem visual. O meme é um objeto que transita no campo das imagens de segunda geração nas artes, né, do citacionismo. Ele se apropria de uma imagem, ele se apropria de uma outra construção, que é um signo verbal. Então ele é híbrido nesse sentido em que ele junta a linguagem visual típica das artes com a linguagem verbal típica da literatura e constrói um terceiro objeto, que é o meme, né? Então, no mínimo, o meme então, é uma linguagem visual híbrida, né? E você vai fazer leitura de imagem. Isso é do campo das artes, isso é de um mestrado em artes, né? E para isso você vai discutir código visual, código verbal, imagem de segunda geração, né? E uma metodologia de leitura da imagem. Tudo isso te coloca no campo das artes e extremamente no que é a linha de pesquisa de interartes. Então, acho que o que a gente precisa muito de ver é exatamente, eu fico pegando muito isso nas qualificações, vocês estão no mestrado em artes, então o objeto de vocês é um objeto que pertence ao campo das artes. Não é que ele é arte ou deixa de ser arte, mas ele pertence à aproximação que você está fazendo, é uma aproximação do campo das artes.
Nesse caso, a leitura de imagem, né, a discussão da linguagem visual, a discussão das imagens de segunda geração, do citacionismo, tudo isso é campo das artes para discutir um objeto que atravessa mais do que a escrita, mais do que a imagem, eles se juntam para criar um terceiro campo, né? E é um campo interativo, um campo híbrido, e é aí que está o projeto. Né? E acho que vários projetos de vocês, a gente tem projetos também na linha de linguagens, que trabalha com práticas performativas culturais, né? Que, assim, se eu for estudar um objeto do Congo, por exemplo, tradicionalmente eu vou fazer isso pela antropologia e pela sociologia, mas se eu vou fazer dentro do campo das artes, o que nele eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com leitura de imagem, com a visualidade que está colocada, eu vou trabalhar com a performatividade. A questão inteira, eu acho que isso serve para todo mundo, né, principalmente numa linha tão ampla como é a Interartes, é a aproximação que efetivamente eu construo do meu objeto com o campo das artes. Se eu preciso discutir o campo, aquele objeto no campo das artes, eu já estou dizendo que esse objeto ele transita para além do conceito tradicional das artes. Por isso que não vale a pena discutir. Por isso que eu falei que aí é uma discussão, se é ou não é arte, é uma discussão que tem glória. Né? Eu não levaria nada. Só para esclarecer um pouquinho sobre isso, já. Obrigada, Cirilo. Professor Daniel? Oi. Bom, eu vou tentar completar, né, que eu acho que o Cirilo falou muito bem. Era mais ou menos isso que eu queria dizer também. Mas eu gosto sempre de pensar em algumas frases. Uma delas eu não me lembro a origem. Aí eu estou fazendo a citação, assim, por memória da frase, porque é muito boa, mas o bom era eu citar quem é que disse isso, né? Mas o fato de uma pessoa aprender a escrever, isso historicamente, né, se a gente pensar no iluminismo, né, inclusive na Europa, a maioria da população não sabia escrever, né, então a gente vem para um momento, né, em que no século XX e tal, né, apesar dos problemas, isso se torna uma técnica, uma linguagem comum, mas o fato de alguém escrever não faz dessa pessoa um escritor, um poeta, né? E se a gente pegar mídias mais recentes, o fato de alguém fotografar, o fato de alguém fazer um vídeo, o fato de alguém produzir um remix, não torna aquela pessoa um artista imediatamente. Por outro lado, o Jean-Luc Godard, né, usa uma frase citando outra pessoa, mas eu vou usar o Godard, que é também um citacionista, né? O Godard diz que cultura é regra e arte é exceção. Né? Então, esse sentido da exceção que me interessa, assim, como o sistema da arte constrói essas exceções. Pode ser um gesto do artista, né? Do tipo, Duchamp pega um objeto, essa garrafa aqui agora é arte, e pronto, né? Coloca no museu. E esse colocar num lugar, né? Também uma instituição que recebe, acolhe, coleciona, preserva essas ações da instituição que são características. Então, assim, o meme em si, como linguagem, não é obra de arte, né? Mas pode ser que algum artista use o meme. Aí é que está a questão, né? Ou um artista que recebe um treinamento, uma formação dita universitária, ou né, o que vem das belas artes, etc., ou das escolas de artes, ou mesmo um autodidata poderia ser, né? Alguém que começa a trabalhar com isso e de repente se torna artista, né? Então acho que a questão talvez não generalizar, mas eu acho que encontrar esses pontos de contato, né? Eu acho que isso está bem evidenciado também na fala do Cirilo. Obrigado, professor Daniel. Professor Fabiano? Alô, me ouvindo? Bom, é super interessante essa discussão. De fato, uma coisa está muito mais no campo da estética, né, da experiência estética, do que da definição do que é arte, né? Vai ser, obviamente, um campo mais problemático. Até porque a relação dos artistas, né, de quem se faz artista, né, nesse novo ambiente, ela sempre tem
essa problemática envolvida, que tem a ver com o que eu quero perguntar aqui, quando colocar em questão, porque eu vi no trabalho da Karine, tem uma referência à perda da aura, né, Benjamin. Né? E de fato, essa é uma questão, são pontos de discussão, né, sobretudo parece com a arte digital, mas não só, mas sempre com toda nova mídia, porque parece que o Benjamin coloca essa questão, ela está ligada digamos assim, ao início desse processo, de se compreender uma nova mídia diferente daquela outra mediação anterior, né? Que no caso é a mídia de reprodução tecnológica, né? Então, só eu queria colocar um comentário e um certo questionamento. Você pode fazer um comentário a partir de como você está vendo isso na arte digital, né? Ou você, o seu orientador, ou qualquer tipo de comentário que você quer fazer. Isso é o seguinte argumento: o problema da perda da aura, Benjamin, eu entendo ele distinto no plano fenomenológico e no plano estético, né? Ou seja, o que acontece, Benjamin diz que há a perda do aqui e agora, né? E no plano estético, como consequência, ocorre a emancipação da obra de arte. Então eu entendi, na breve apresentação, que você estaria fazendo referência à emancipação da obra de arte, né? Mas como ficaria a questão da perda do aqui e agora? Será que se perde mesmo com as novas mídias? Essa fica uma questão, pode só comentar também, tá? Para mim é um assunto de interesse. Karine? O volume está muito baixo, Karine. Deixa eu tentar aumentar aqui. É uma questão que, de fato, é até um pouco difícil de resolver pelo aqui e agora, porque quando você, principalmente no meu objeto de pesquisa, né, eu estou tratando da criptoarte, que é a arte vinculada à blockchain, através dos non-fungible tokens, né, os tokens não fungíveis, e você tem um objeto de arte que ele não tem um aqui e agora exatamente, porque ele pode estar em todos os lugares ou em múltiplos lugares ao mesmo tempo e o tempo todo, porque tem milhares, infinitas pessoas acessando aquilo, né? Então, o que o Non-Fungible Token faz é meio que tentar fabricar uma escassez desse objeto, meio como se ele tentasse atribuir uma aura a um objeto que não tem uma aura mais, ou que a gente não consegue situar mais, porque ele está fazendo um registro de que aquilo é autêntico em uma cadeia de blocos. Ele registra aquilo como se tivesse um original daquilo, como se tivesse uma edição daquilo, alguma coisa que tem mais valor do que as outras reproduções. Então, se tem mais valor do que as reproduções, do que as outras reproduções, é porque em algum lugar ela importa mais. E de que forma que importa mais, para quem que importa mais, né? Então, quando a gente tem essa questão dessa fabricação de uma escassez e de colocar esse objeto em um lugar, é uma questão que, assim, eu não resolvi ainda, mas eu tenho quebrado a cabeça pensando qual que é o objeto qual que é o objeto que se torna válido também. Porque quando você tem um NFT, você tem um registro de que digamos assim, de que uma edição de uma imagem é sua, de que uma cópia daquela imagem é sua. Só que esse registro não é a imagem em si, é só um certificado. É um registro que diz que é seu, que você comprou, que você fez aquilo, mas não te dá nenhum direito sobre todas as outras reproduções, nem garante que outras pessoas não vão reproduzir. Você pode pagar milhões de dólares em criptomoeda numa imagem, nos direitos sobre uma imagem, no certificado de autenticidade, e outra pessoa pode ter essa mesma imagem e usar para o que ela quiser, ou pode até... essa imagem, o autor dela pode vender para outras pessoas também, então não é uma coisa necessariamente exclusiva. E isso gera uma série de discussões e conflitos, né, nessas plataformas onde esses objetos são negociados e tal, e cai justamente na questão do que é ou não é arte também.
porque muitas vezes os objetos que estão sendo negociados, a criptoarte, eles estão inseridos em umas plataformas em que outros objetos e outras coisas também estão juntos, tem colecionáveis e tal, arte generativa. Então, o tempo todo, existem pessoas questionando se é válido aquilo como arte ou não, se um colecionável é válido como arte ou não, se a arte generativa ainda é arte ou não. E o tempo todo, como a gente tem essa multitude de discursos, o que eu percebo é que não existe mais uma regra única para defender o que é arte, para definir o que é arte. O que a gente tem no nosso sistema da arte tradicional, a gente meio que tem um discurso que centraliza isso, que gere isso, assim, você identificar um objeto como arte, você identificar a aura dele, ele tem que estar num espaço, em um lugar de arte, ele tem um aqui e agora dele, que é definido por um museu, por uma galeria, por algo assim. Na internet isso tudo é desmontado, então, além de ter a questão de você ter uma profusão de imagens, os memes, ou o que for, e milhares de discursos de pessoas, cada uma com a sua opinião, definindo o que é arte para ela ou não, você tem a questão de que não existe um discurso único para você tomar como referência. Então, é nisso que eu coloco no meu artigo a questão do Lyotard também, pela paralogia, por esse dissenso, por esses múltiplos discursos, sendo algo que se contrapõe a uma metanarrativa assim, do sistema da arte, por se dizer. Porque você não pode mais depender dessa metanarrativa nesse espaço virtual. Ou pode, porque a gente percebe também que muitas dessas plataformas que estão se formando têm, às vezes, um vínculo corporativo ou são vinculadas a um museu e uma galeria. E aí esses discursos que a gente já tem no sistema da arte tradicional começam a penetrar esse meio também. Então é uma situação muito confusa. É isso, assim. Perfeito. Muito boa a sua resposta. Excelente. Me parece que você está bem dentro do problema. Agora, parece interessante também essa perspectiva, esse paradoxo que se coloca entre o aqui e agora e a onipresença, né? Porque no plano fenomenológico, se eu sou um artista, se eu estou me fazendo artista, seja fazendo meme, não importa se é arte, existe no plano da projeção, né? Você se projetar como artista, ou seja, você vai projetar uma coisa que está sendo feita para a interpretação de outro, como forma, né? Nessa projeção, essa possibilidade de um aqui e agora, mesmo que seja paradoxal, onipresente, né? Essa é a pergunta. Ela existe ou não existe? Essa que fica, porque senão eu não vou colocar um NFT, não vou encriptar, por exemplo, né? Então, essa é uma coisa que é própria do sistema, o próprio sistema capitalista, etc. Ou seja, aquilo vai estar exposto, de certo modo, em um lugar, mesmo que a lógica seja o compartilhamento. Mas, se não existisse uma aura, né, um certo valor aurático, por assim dizer, que seja falso. É importante que no plano da crítica e da utopia, etc., tudo que a gente está sendo colocado aqui, a gente tem que colocar isso em questão, né? Porque enquanto se faz esse artista digital, essa nova modalidade, né, de se projetar, parece que ela se configura dentro desse paradoxo, né? De uma aura falsa e que é um aqui e agora onipresente. Então, me parece que essa é uma questão que se coloca aí, talvez como uma interrogação ainda, né? Mas, dialogando com Benjamin, que vai ser a referência dessa ideia de aura, acho que tem umas questões aí, né? Porque, de fato, existe essa projeção do que vai ser o produto, seja postado no produto, mas
uma obra de arte, no final das contas, ou uma coisa que está encriptada, que pode ser halográfica. Halográfica é igual a partitura, né? Tinha lá, a editora ia lá, pum, marcava, é minha. Qualquer pessoa que tocar aquela música, a música é minha. Quando eu gravo um disco, eu faço a distorção de músicas. E eu fico mais famoso pelas distorções que eu faço. Porque você não está vendo a partitura da minha distorção. Você está vendo a minha performance numa nova mídia. E daí surge esse novo valor. E no caso, essa nova aura. Falsa, talvez, mas nova. Aí o Benjamin, a crítica do Benjamin, é importante ter essa distinção do plano fenomenológico e do plano estético. Eu acho que esse é um caminho que se coloca para essa questão que você está investigando. Investigo para isso. Obrigada. Bom, bacana. A gente está tendo uma discussão muito rica, como colocaram no chat, né? O professor Cirilo colocou. Tá super dentro dessa ideia das novas utopias que a gente vive no mundo atual, né? No trabalho eu vejo assim meio que uma oposição, mas como o Luciano colocou também no chat, uma intersecção, né? A gente tem uma oposição de uma forma que no trabalho da Daiane com os memes, o meme ele sobrevive quando ele se prolifera e aí você não tem a escassez, né? No caso dos NFTs, eu conheço pouco, mas pelo que eu posso perceber, você tenta criar essa escassez desses objetos, dessas imagens, né? E aí é um cenário distinto, né? Em um mesmo momento histórico a gente tem essa proliferação de imagens, né? E aí entra totalmente a discussão do que é arte ou não, e o Cirilo bateu muito bem a tecla aí, né? Que é a diferença entre o ovo e a galinha, né? E aí, assim, agora tentando passar um pouco também pelos outros trabalhos, eu achei interessante a questão da Larissa, né? Que ela traz um tema que me chama muita atenção, que é a questão dos algoritmos, né? Que a gente tem no trabalho que ela apresentou, mas a gente tem na música e praticamente em todas as mediações que a gente tem em contato hoje em dia, né? YouTube, Instagram, redes sociais, enfim, né? E me parece que ela colocou essa questão do algoritmo tentando descobrir o gosto da pessoa, né? Mas eu me pergunto também se esse algoritmo não pode moldar também o seu gosto, de certa forma, né? E te direcionar, né? Então eu queria saber se na sua pesquisa você passou por essa ideia, assim, em relação à possibilidade que o algoritmo tem de te direcionar e moldar o seu gosto. Então eu passei sim, porque nos textos de Lev Manovich mesmo e outros autores também falam muito sobre essa questão da recomendação e do algoritmo também te direcionar certas coisas. No caso do Poet Walls, no artigo escrito, eu até levanto essa questão também, falando que se tem um artista que vai fazer o upload de suas próprias imagens dentro do jogo, de suas obras dentro do jogo, e ele faz isso com muita frequência, porque para colocar as obras dentro do jogo, precisa pagar uma taxa. Se ele faz isso com muita frequência, pode ser que a inteligência artificial acabe recomendando mais esse artista que está alimentando mais essa plataforma. E também ele vai acabar sendo, né, mais visto pelo jogador. Só a coisa que eu não tenho muita certeza ainda em relação a Daisy ou Poet Walls é porque o jogador, mesmo que tenha esse recurso da Daisy, que é a inteligência artificial, do algoritmo, o jogo é um mundo aberto, então ele é livre para visitar qualquer galeria que algum outro jogador criou. Então, nessas outras galerias, podem ter artistas assim, que nem usaram muito o recurso da Daisy, que foram colocar só obras deles. Então, ele está aberto a explorar todas essas galerias que os outros jogadores criaram. Mas, de fato, pensando desse lado, se tem uma pessoa que alimenta muito mais a plataforma, um maior número de jogadores vão ter contato com essas obras e vai acabar moldando o gosto, assim. E aí, no caso da Daisy, essa frase, tipo, do gosto pessoal do jogador que eu coloquei é retirada de uma entrevista mesmo que o CEO do jogo falou,
ele tem um vídeo dando uma palestra sobre a apresentação do jogo falando isso, que ele fala que o gosto pessoal é como se fosse a nossa digital e as galerias nem sempre embatem de acordo com os levantamentos que eles fazem lá, que tem uma diferenciação, só que eu acho que quanto mais tempo você utiliza a inteligência artificial, pode ser que ela acaba moldando muito e você acaba vendo menos variação de obras, assim. Eu senti isso um pouco já na minha galeria, nas vezes que eu entrei, assim, muitas obras repetidas aparecem por causa das minhas preferências visuais, assim, e em relação às preferências visuais eu queria fazer um acréscimo, que a inteligência artificial, ela não entende o motivo das obras serem similares, assim, tipo, a gente pode associar, é porque ela é amarela, e tem essa outra obra aqui que tem a mesma paleta de cor, ela indicou ela pra gente, mas não é isso. Os parâmetros de similaridade são estabelecidos para ela, a inteligência artificial não consegue compreender o porquê aquelas obras são similares. Os humanos foram lá falar, essas duas aqui são parecidas, e aí ela faz esse trabalho dela de comparação. Legal, bacana. Obrigado pela resposta. Luciano? Opa, eu queria fazer um ponto muito breve e lembrando o que o professor Fabiano trouxe, todas essas relações, elas convivem no ambiente capitalista, né? Então, e eu vou também trazer uma experiência pessoal minha, não muito longe de ser definidora, mas eu trabalho como ilustrador de livros infantis e, de alguma forma, todos ilustramos, né? Desde que a gente escreve uma letra, a gente está ilustrando, a gente está fazendo aquela letra de alguma forma. E o que diferenciaria, né? Eu coloco isso quando eu comento com as pessoas, o que diferenciaria o ilustrador profissional é utilizar a ilustração como profissão, ou seja, aquele que trabalha com a arte, né? Aquele que faz da arte o seu ponto de vista, o seu ponto profissional, ele está produzindo arte, a meu ver, né? Como disse, nada definidora, mas é um ponto de vista que insere um pouco essas relações do que é e do que não é arte dentro dessa sociedade capitalista, né? É um ponto de vista muito importante para se colocar também nas percepções aí das definições. Bacana, bacana. A questão do mercado, ela vai estar sempre vão estar surgindo as possibilidades e vão sendo colocadas, né? A gente às vezes nem percebe, mas elas vão sendo colocadas ali e a gente vai gerando esse mercado, porque esse mercado meio que tem que acontecer também, né? A gente só precisa ficar atento, né, professor Fabiano? Com toda essa discussão e o que está sendo colocado também, na verdade, com todos esses trabalhos, né, mas de uma forma específica no trabalho da Larissa, eu tenho uma observação que é quando você entra, né, no jogo, toda essa ideia do jogo, você está sendo convidado, né, a construir um metaverso, no final das contas, né? Isso é trabalho, né? Está trabalhando lá dentro, né, para a inteligência. E o que acontece? Dentro de uma dessa certa dualidade, né, entre uma experiência orgânica, né, e a experiência segmentada, né, a gente de um contexto de uma luta contra a experiência segmentada industrial, né, a experiência da era industrializada, mecânica, né, você constrói uma porta, duas portas, fecha, tal, roda, com uma experiência segmentada, para uma experiência multidimensional, né? Que é essa experiência que a gente está tendo agora. Essas diversas experiências, e como é a própria experiência no jogo, né? Uma experiência de múltiplas sensações, né? De múltiplos affordances e esses convites a sinestesia e toda essa questão de uma multiplicidade, né? Ou seja, de algo que é orgânico. E todos esses valores que a gente está trazendo aqui, a onipresença, né? Só que no jogo, o que o jogo faz? Como que o seu trabalho, como que
no caso, a sua experiência estética se transforma em trabalho. Não em obra, né? Trabalho mesmo, dentro do jogo. No ranqueamento, né? A sua experiência orgânica, né, imediata, né, ela volta a ser segmentada nos rankings que tem lá. Seja quanto tempo você fica em determinado lugar, seja o like, seja tudo que seja a maneira de você alimentar a inteligência artificial, né? Então, é interessante essa dualidade entre a segmentação da experiência, né? Porque, afinal de contas, o jogo te convida a uma experiência orgânica e ele passa a segmentar essa experiência em parâmetros que alimentam a experiência e que vira uma projeção de como nós vamos nos comportar depois. Porque essa ideia de codificação da aura, né, normalmente você acaba imitando, né, imitando alguma coisa que se coloca como aurática, né? E é por isso que essa ilusão de uma certa emancipação, né, da experiência, etc., no sistema capitalista vira problemático, porque no final das contas a segmentação da experiência colocada, mesmo que de uma forma plural, como é colocada no jogo ou numa plataforma, essa de certo modo, ilusão de compartilhamento, né, gera novos ícones, novos padrões de comportamento, como se fosse uma hiperrealidade, né, que nós vamos, no final das contas, imitar. Filtros, né, que vão moldar nosso rosto, que nós vamos, no final das contas, imitar. Isso aconteceu muito na música. Tudo que era editado na música, lembra? Era um determinado comportamento improvisado que volta a virar composição. Porque a mídia convida você a fazer edições, né? No caso, agora, a mídia ela segmenta a experiência em parâmetros e oferece para você de volta, né? Então, eu acho que é interessante isso que acontece na experiência do jogo também. Sobretudo quando eu vi as obras lá, né? A maneira como você se comporta vai ranqueando e vai gerando novos modelos de comparação, etc. Então, tendo essa perspectiva da experiência orgânica e experiência segmentada. Professor Daniel levantou a mão? Na verdade, bom, eu acho que eu vou economizar o tempo aí também, porque o meu xará, o Daniel, também não falou nada ainda sobre o trabalho dele. Não sei se o Felipe tem pergunta. Na verdade... Enfim, né, se a gente ficar aqui, a gente vai até a noite bater no papo, né? Então, pelo tempo, eu dou prioridade para ele poder comentar alguma coisa. Eu na verdade, eu estava esperando uma brechinha para tentar fazer um link, né, entre os trabalhos. E eu achei interessante uma colocação que o professor Fabiano colocou em relação a essa questão da organicidade, né? E o trabalho do Daniel, ele traz um aspecto que é a questão da internet das coisas, que me remete a McLuhan, né? Naquela ideia da extensão, das mídias como extensão do corpo humano, né? E que me parece que nesse novo contexto é bem interessante, porque eu queria que ele comentasse um pouquinho sobre essa questão, né, da utilização das mídias, né, no caso, para a produção artística, né, comentasse um pouquinho sobre os trabalhos que ele teve contato e trouxesse para a gente um pouquinho essa discussão em relação a essa questão. Olá, pessoal, vocês me escutam? Sim. Bom, então, sobre essa questão da produção, a base central do qual eu venho falando assim, é mais sobre a questão do processing, né? Que o processing é uma comunidade, é uma ferramenta colaborativa da qual os artistas programadores, eles produzem esses trabalhos e disponibilizam os códigos. Então, o que eu acho bem bacana nessa questão é que a ferramenta colaborativa ela é preponderante em cima em relação a, como posso dizer, questão da autoria.
acho que a autoria, né, nesse campo, ela acaba sendo secundária, pois o trabalho colaborativo ele acaba tomando uma proporção e coloca na frente mesmo. Mas assim, eu não, você comentou sobre a mídia, Felipe, mas o que exatamente assim, que você está colocando? Talvez eu acabei me enrolando aqui. Tá tendo um ruído no seu áudio, mas deu pra gente entender, eu acho. Na verdade foi a questão da internet das coisas que você trouxe, né? Essa utilização de outras formas de alimentar a mídia, na verdade. Eu acho que a minha pergunta, talvez agora ficou um pouco mais clara, que você trouxe a questão dos sensores, né? Seria basicamente quais perspectivas que você observa a partir dessas novas formas de alimentação, né? A partir dessa internet das coisas. Sim, porque essa questão da internet das coisas, ela possibilita que outras formas de entrada de dados elas sejam computadas pela máquina. Porque quando no computador tradicional, o que a gente tem é um mouse e um teclado. Essas são as formas de entrada de dados das quais a gente tem. Agora, com a internet das coisas, coisas simples como você passar na frente de algum dispositivo, você está em um lugar ou outro, segurando um dispositivo ou outro, todos esses dados eles podem ser computados. Então isso acaba aumentando as possibilidades de interação para praticamente formas infinitas, assim, né? Dependendo do empenho, do interesse do artista em poder criar esses mecanismos para se comunicar. Bacana, você tocou num ponto que eu achei interessante, a questão da interação, né? Como que essas novas mídias, né, principalmente no sistema digital, tem como característica, né, a interatividade, né? Tanto se a gente for ver na questão do seu trabalho, quanto na questão do trabalho da Larissa, que o professor Fabiano comentou também em relação à questão de você estar meio que trabalhando, né, no sistema. A questão do trabalho da Dayana também traz essa interatividade com o meio, né? E aí o meme ele só vai se proliferar se ele tiver, na verdade ele só vai fazer sucesso se ele proliferar, né? No caso da Karine, eu percebo já uma outra ideia, uma tentativa de ter essa unicidade, né? E você não ter essa proliferação para você agregar um determinado tipo de, entre aspas, valor, né? Então, a gente já está chegando no limite do tempo aqui, mas eu acho que foi muito rico toda essa discussão que a gente fez em relação a esses trabalhos. Então, eu vou oficialmente interrompendo, né, finalizando essa mesa de debates. Agradeço novamente o pessoal pelos trabalhos enviados, a presença dos professores para os debates também. E a gente vai ter a próxima mesa de debates às 14 horas. A gente vai ter agora uma pausa para o almoço, ok? A gente volta com os trabalhos das 14 horas até o fim da tarde e noite, ok? Bom, então é isso, pessoal. Colates iniciado, primeiro dia. Conto com vocês aí o resto do dia e amanhã também para a presença com os trabalhos de teorias e processos, ok? Bom, abraço, depois voltamos nesse mesmo link, ok? Abraço, até mais. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.